A paz do Senhor, gente. Vamos que vamos para mais uma aula, meu Deus, teológica. Vamos lá. Quem estiver entrando, compartilha. Use os seus dedinhos e vamos aprender a palavra de Deus. Oh, glória. Vamos aprender. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre atributos de Deus. Hoje vamos falar sobre atributos. Atributos de Deus. É forte. Vai ser muito forte, muito tremendo. Você é o nosso convidado especial, certo? Você que está entrando aí, vai aí, certo? Vamos falar sobre atributo de Deus. Vai ser uma bênção, vai ser uma honra. Compartilhe para o seu amigo, para o seu vizinho, para quem for, porque a aula hoje vai ser terrível. E uma paz do Senhor para todos vocês, certo? Quem não me conhece, quem fala é o pastor Erivaldo Soares. Sou professor de teologia, certo? E vocês querem aprender conhecimento? Hoje vamos aprender. Hoje vamos falar sobre atributos de Deus. Pastor, vai ser uma live forte? Vai sim. Vai sim. Vai, compartilha. Eu estou olhando aqui a paz do Senhor Jesus, gente. Para todos vocês, quem está entrando, a paz do Senhor. Vai compartilhando a live comigo, certo? E Deus venha honrar vocês poderosamente. Depois eu vejo. Vamos lá começar a aula. Pastor, o que é atributos? O que é atributos? Atributos é alguém, certo? Que tem para oferecer certo? Então, o nome atributo fala algo que vai oferecer. Oferecer o quê? O que a nossa aula vai falar hoje? A nossa aula, falando sobre atributos de Deus, vai falar sua definição, certo? Definição de Deus, certo? Definição de Deus. E quais são as definições de Deus? Eu vou te explicar. Não pode ser definido por uma palavra ou por uma frase, porquanto é necessidade que tentamos o mesmo que de forma ilimitada a descrever as qualidades de Deus e os seus atributos, certo? Então, o próprio Deus vai oferecer para nós, certo? Oferecer para nós algo especial. E veja, essa descrição ilimitada, pois Deus é incompreensível a nós. Por isso descrevemos com base apenas nos que revela ao seu respeito. E tais a descrição apontaram igual para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos falar sobre atributos. Atributos, certo, divino. Ou atributos naturais, certo? Ou morais, ok? Morais. Esses atributos aqui, ele fala de modo, apenas um ditado, certo? E esse atributo de Deus envolve a sua essência, certo? Como eternidade,
certo? Vai envolver sobre mutabilidade, é isso mesmo, mutabilidade, ok? Vai falar também sobre santidade de Deus, ok? Vai falar justiça. Por quê? Deus apresenta tudo isso aqui? Porque os atributos de Deus são algo extraordinário. Porque ele fala sobre isso aqui. Eternidade, mutabilidade, santidade e justiça. Então, esses são os atributos naturais ou normais. E o que acontece com esse tipo de atributos? Quem estiver entrando na live, compartilhe comigo, certo? E você vai gostar. Quero que vocês assistam, compartilhem, seta o dedinho aí, deixa Deus te usar, vamos para cima. O que vai acontecer sobre o que eu estou falando aqui? Isso aqui, esses atributos, certo? São atributos morais e também naturais. O que vai acontecer? Tem outro tipo de atributo incomunicatíveis e comunicativos, ok? São atributos incomunicativos, são aqueles exclusivos de Deus, como a eternidade que nós falamos. Vamos falar da sua onipotência, ok? Da sua onipotência. Apenas que ele tem a qualidade e elas não foram transmitidas, comunicadas em nenhum ser criado por Deus, compartilhado tais atributos como homem, certo? Os atributos comunicatíveis, ok? Por às vezes as expressões humanidade, nação, na sua inteligência, a vontade e a moralidade, entre outros. Então, o que vai acontecer? O próprio Deus, ele mostra ao homem os seus atributos, ou seja, suas regras. Então, as pessoas pensam, certo, que Deus, ele não faz coisas perfeitas. Faz sim. E nessas coisas perfeitas, eu vou falar sobre a lista de atributos. Vou colocar aqui alguma lista de atributos de Deus e vou falar cada um dos atributos. Irmãos, essa live vai ser top. Aqui, colocar aqui atributos. Ok? Primeiro, amor. Segundo, eternidade. Terceiro, isso aqui vai pegar. Terceiro, imutabilidade. Imutabilidade. Ok? Infinitude. Justiça. Certo? Outro atributo, liberdade. Isso aqui vai falar demais. Liberdade. Certo? Outro atributo, a sua onipotência. Certo? A sua onipresença. A sua onisciência. Certo? A sua santidade. E o que é que vai acontecer aqui mais? É aqui que eu falo para vocês, santidade. Deixa eu acrescentar um negócio aqui que eu dei uma errada. Vai falar da sua capacidade, olha, simplicidade, certo? Vamos falar da sua soberania, unidade, verdade, certo? E vamos encerrar com verdade. Mas o primeiro atributo que eu quero falar para vocês, certo? É o atributo chamado amor. A pergunta é: você ama alguém? Você vive com alguém? Você realmente ama essa pessoa? Então o amor
envolve refeições, mas também envolve atitude de entrega, cuidado, a correção. O amor busca o bem do seu amado e paga o preço pela promoção desse bem. Lembra lá, eu vou apagar tudo isso aqui, certo? Para vocês ficarem mais em liberdade, para a gente entrar no termo que a gente vai falar agora. Quem lembra aqui João 3, verso 15 e 16. Quando Jesus diz lá algo lá muito especial, próprio revelado pelo João Evangelista, certo? Ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna. Então, o próprio Deus amar. Amor ele fala passado. Amar fala presente. Ou amará. Certo? Então, o que é que vai acontecer com esse atributo? Deus ele cria perfeito. Ele ama com a sua criação. Em Gênesis, certo? Não posso esquecer. Gênesis 1 ao 27. Gênesis 2, através do homem. Certo? Verso 6 ao 8, a criação. Deus amou o mundo. Amou o mundo pela sua criação. Amou o mundo porque criou o homem. Amou o mundo porque ele sabia, certo, que o homem ia amá-lo também. Por isso que Davi é segundo o coração de Deus, numa parte tão maravilhosa e preciosa, certo? A paz, olha aqui o Nilson falando, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aprendendo mais um pouco com essas palavras. Obrigado, meu querido, que Deus abençoa, certo? Mas compartilha, quem está assistindo a live, compartilha, certo? Eu valorizo vocês que estão assistindo de 5, de 6, de 7, de 8. É que as pessoas têm que aprender a valorizar, certo? O que é que vai acontecer? O amor, aqui ele fala, certo? A Bíblia declara que o amor, lá em João, certo? Primeira epístola de João, certo? 4, verso 8, vai falar também sobre isso. Entre a revelação ao homem e Deus, esse amor se revela de fato. Deus se permite amar os pecadores. Aí que fala lá também em Éfeso, certo? É isso mesmo? Em Éfesos 2, o verso de número 4, certo? Ao 8. Quando Paulo fala no versículo 8, vós sois salvo pela graça. Graça, ela traz isso aqui, ó. Eu vou apagar para vocês entenderem melhor. O amor e a graça faz isso aqui, ó. Escute. Quem estiver assistindo, compartilha. Quem está entrando, compartilha. Olha aqui, o amor é isso aqui, ó. Amor, graça, certo? E lei. Aí, Paulo diz a sua primeira carta aos Coríntios, certo? Corinto 7, o versículo lá no finalzinho, se não puxo da memória agora, não recordo. Ele vai falar no final lá do amor. É o 13. Isso, 13. Me lembrei. O que é que acontece? No finalzinho ele diz assim: algo precioso, que o amor é forte. Ela mata a lei. Então a graça vem aqui. Então, amor e graça, certo? Ela vai dar o quê? A eternidade. A eternidade faz levar você a graça. A graça faz levar você o amor. E então, o que é que vai conjugar aqui? Vai conjugar, certo? Isso aqui é forte. Então a graça veio para quebrar a lei, quebrou a lei, ok? Porque a lei matava. Eu falei isso na aula passada. A lei matava, a lei destruía, a lei não dava vida. O que é que acontece? A graça, ela vai, o amor com a graça. Aí a graça, ela vai dar a eternidade por causa do amor.
E a eternidade vai de encontro à graça. A graça significa favor não merecido. E sabe o que é isso aqui que mais chama a atenção? Certo? É porque quando Paulo fala, o maior de tudo é o amor. Pode profetizar, pode falar em línguas, pode fazer tudo. Mas se não tiver o amor com o Criador, certo? O Criador, você não vai ter também amor pela graça. É isso aqui que eu estou falando, irmãos. Por isso que Deus ele tem um diálogo com o homem. Ele vai acertar com o homem. Ele vai de encontro ao homem. Porque o homem ele peca, mas a graça ainda dá oportunidade da eternidade. Certo? O que é que vai acontecer? O amor, quando ela traz esse tipo de coisa, vai trazer a eternidade. Ah, Jesus, isso aqui vai entrar no ponto que eu quero. Isso aqui vai chegar ao que eu quero. Então escute aqui. Algumas características ligadas, intermédio ao amor, até mesmo fazendo parte dele, são as bondade, misericórdia, longanimidade e graça. Primeiro ponto. A bondade divina pode bondade que Deus demonstra, piedade e compaixão. A longanimidade fala sobre controle diante das provações. A graça, a favor não merecido de Deus demonstra primeiramente pelas pessoas e a obra de Deus em Cristo Jesus. Aí vai falar, o fato de Deus ser um amor não é a base do universalismo, certo? Ou seja, que o fim ele acabará, salva todas as pessoas. O amor não nula atributos de Deus com a santidade e justiça. Tal heresias, existe heresias falando sobre essa questão, que é muito perigoso. Pelo contrário, o ensino bíblico é fundamental. E eu falei para vocês que eu vou falar sobre eternidade. Certo? Eternidade. Então, o que é que vai acontecer? Eu falei da graça. Quem lembra? Graça. Certo? Lei. Amor. Ok? Quem lembra disso aqui? Certo? Aí vai chegar aqui. A graça, a lei. Aqui não vai mais. A lei será excluído. Aí vem isso aqui, esse conjunto que eu estou falando para vocês. Se tivesse, certo, a curiosidade de você soubesse que o tamanho da graça ela traz essa eternidade, vocês, certo, ficavam maravilhados. Então, o que é que vai acontecer isso aqui? Isso aqui é muito forte, certo? Quem estiver entrando, compartilhe, certo? Nos ajude, ok? Nos ajude. Vai ser uma bênção, uma honra de estar com vocês, certo? Estamos na terceira aula e Deus é misericordioso, certo? É uma aula topada, é uma aula que você aprende, é uma aula que você desenvolve, ok? Então, se a eternidade anda com a graça, também o amor anda. Então a eternidade vai apresentar o que aqui, pastor? Vou te falar a eternidade que ela chega. A eternidade é um atributo significativo, não tem começo e nem fim, a sua existência. Isso aqui é terrível. Sua existência. Sua existência. Existência, existência, existência eterna, tanto passando como futuro, ou sem interrupções, ilimitados por sessões do evento. Então a eternidade, ela traz a sua existência. Da onde? Através do amor. Que anda conexão. Se não tiver existência, não tem amor e não tem acesso à eternidade. Ok? É um dos atributos que Deus prioriza. É por isso que você lê a Bíblia Sagrada com detalhes, você vai ver que Jesus manda amar, 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 amar o próximo, certo? Próximo, amar. Se você soubesse amar aqui, é como se fosse um amor ágape no grego. É um amor sem interesse, um amor sem trocas de bens.
Então o que que acontece? O nosso Deus, ele dá, mas ele também cobra. O nosso Deus, ele dá e também ele cobra. Aí as pessoas perguntam, pastor, eu não sei o que, e tal, e tal, e tal. Mas eu vou fazer a pergunta para vocês aqui e vai martelar. Você ama a Deus ou você ama as coisas da terra? Se você realmente ama a Deus, você tem uma conexão com Ele. Você não pecava muito. Você não falava muito. Você não expressava muito, certo? Você não detonava muito, ok? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas, elas não sabem mais se valorizarem. As pessoas elas não sabem, certo? Ter esse amor, essa compaixão. Mas isso aqui me mata por dentro. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas não sabem valorizar. Então, o que que acontece aqui? A eternidade é a alta existência de Deus, que está intimidado, ligado à sua eternidade. Pois, por não ter começo, ele não foi criado por outro. Existia por si mesmo. As pessoas perguntam, Deus existia? Existe até hoje. Lembra de Isaías, certo? Isaías 43, o verso 13. Se eu for levar para a parte do original, vocês não vão acreditar. Quando ele diz, antes que houvesse dia, eu sou. Alguém está fazendo a pergunta aqui, Deus de cobrar, cobra sim, eu vou te explicar. Deus cobra santidade, certo, Jaqueline? Deus cobra santidade. Deus cobra, certo, comunhão, principalmente aqui na terra e também no céu. Se você prestar muito bem atenção, Jesus falava tanto do inferno do que do céu. Então as pessoas, elas não sabem valorizar aquilo que Deus dá. E quando perde, certo, elas reclamam, murmuram e perguntam, será que Deus, ele é comigo? Será que Deus, ele me abandonou? Será que Deus é assim? Será que Deus fez isso? Será que Deus fez aquilo? Não, certo? Deus não é culpado. É nós que somos culpados, porque ele manda fazer o que ele tanto nos deseja. Então, o que é que vai acontecer? As pessoas, certo? O nosso Deus, ele pode cobrar sim. Agora, quem vai cobrar não é Deus. É o próprio, certo, Jesus ou o Espírito Santo. Aí, o erro das pessoas, pensa que o Espírito Santo não cobra. Eu levo vocês daqui a pouco no texto, porque ele cobra. Ele exige, certo? Então, isso aqui que eu estou falando para vocês é algo fundamental da eternidade. A eternidade, certo? Ela é fundamental. Só que eu vou falar aqui algo que vai mexer com você, certo? E uma das aplicações da eternidade, que vai falar aqui, vou falar agora sobre Isaías 43, essa aqui que vai doer, porque ele vai falar de eternidade, eterno. Quando ele diz, antes que houvesse dia, eu sou, certo? E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? São 3 perguntas ocultas, certo? Que procuram saber se Deus existe, se Deus é eterno. Então, quando Isaías diz a seu original, certo? Aqui, que existe só ele, mais ninguém, certo? É porque ele tem o que oferecer. Ah, pastor, e o diabo? O diabo até tem para oferecer, mas ele toma. O diabo, ele te dá cachaça, o diabo, ele te dá droga, o diabo, ele vai fazer você se prostituir, o diabo, ele vai fazer você se drogar, mas
Deus não. Deus só cobra santidade. Aí as pessoas perguntam, Deus cobra? Cobra sim, o Espírito Santo cobra. O que é que vai acontecer? A sua imutabilidade, certo? Isso aqui é forte demais, irmão. Se você soubesse o tamanho da gravidade desse bichinho aqui, vocês ficavam com medo. Imutabilidade. O que significa isso? Deus não muda. Deus não muda. Não muda. Jesus, isso aqui. Se lembra de Hebreus? Que Hebreus diz assim: Ele é ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Vou repetir isso aqui. Ele não muda. Não quer dizer que ele deseja imóvel ou infinito, mas não se altera, cresce ou desenvolve. O nosso Deus é perfeito. Malaquias ele vai falar sobre isso. Tiago 1,17 vai falar sobre isso. O problema de se levantar entre desses assuntos é Deus se arrepende? Tem isso lá em Gênesis, porque ele fala que ele criou o homem e se arrependeu. Mas no original, na verdade, ele não se arrepende de ter criado um homem. Mas sim, ele se entristeceu, certo? De criar um homem. Então as pessoas, ela pensa, ela bate na tecla. Deus, ele se arrependeu. Não, Deus não se arrependeu, certo? Mas aqui vai deixar algo bem claro. Há um problema de Vênus tratado iguais, de maneiras diferentes durante a história. Isso também não quer dizer que Deus mude. A pergunta é, Deus mudou alguma coisa para você? Deus, ele fez alguma coisa, ele mentiu para você? Deus, ele mexeu com a sua psicologia? Deus é mentiroso? Deus te enganou? Deus, ele, certo, te decepcionou? É isso aqui que eu estou falando. É isso aqui que as pessoas ela não entendem. Sabe por quê? Porque pensa que Deus mudou. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Eu vou repetir essa frase aqui. Ele não muda. Deus não muda. Então as pessoas ela pensam que Deus muda. Aí eu vou falar agora da sua imutabilidade. Deus também nos confronta e encoraja, pois saber que a promessa não falharão. Lembra lá em Números, eu vou repetir isso aqui, Números. Números 19, 23, ele diz assim: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, olha que ele diz, porventura eu falaria e não cumpriria. Opa, é Deus falando na terra. Então, se o próprio Deus fala sobre esta questão, que ele não, certo, se arrepende, e tem pessoas dizendo, Deus se arrepende. Não, não e não. Pelo amor de Deus. Não e não e não. Aí, as pessoas pensam que Deus é brinquedo. Não é, não é e não é. Gente, eu vou ser sincero para vocês. Se o nosso Deus mudasse, as coisas iam apertar, certo? Porque se Deus Pai estivesse na área com a lei, a graça hoje, eu falo para vocês, a graça hoje, certo? Não existia. Deus matava. Deus matava. E quando Deus mata, meu amigo, acabou-se. Acabou. Então as pessoas pensam que Deus é brinquedo. Deus não é brinquedo. Na época do Deus Pai, não é brinquedo. Não é brinquedo. O que é que vai acontecer aqui? Além de ser a sua imutabilidade, ela significa também, certo? Deus também mantém sempre as mesmas atitudes contra o pecado. Eu bati aqui na tecla.
irmã Jaqueline? Porque Deus cobra isso aqui. Vou repetir, irmã Jaqueline. Deus cobra isso aqui, santidade, 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 santidade e justiça. Olha aqui para a senhorita se ligar. Então, quando Deus fala isso, aí em 2 Timóteo, certo? Depois a senhorita abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, ok? Timóteo 2, o verso 13. A senhorita vai entender porque Deus cobra isso aqui, porque Deus não muda, ok? É fundamental. Se a live tivesse uns 50 aqui era top, mas o pessoal gosta muito de profecia. E o pessoal não gosta de estudar. O erro é isso. O que é que vai acontecer que eu estou falando para vocês? Isso aqui é fundamental. Agora o bicho vai pegar, porque vai chegar num assunto e muita gente pensa que Deus, certo, é brinquedo. Então vamos falar agora sobre infinitude. O que é isso, pastor? Finitude significa que Deus não tem limites. Deus não tem limites. Ele faz e acabou. Gênesis 1, 2, certo? Você vai entender. E o 3, que foi a tentação, você vai ver o trabalhar de Deus, tanto no 1, tanto no 2, tanto no 3, até Apocalipse. Então, o nosso Deus, ele não tem limites, certo? E nem também espaço de tempo. Quando ele vai agir, ele age. Quando ele quer trabalhar, ele trabalha. Quando ele vai para cima, vai para cima. Então, a sua infinitude, ela traz isso que eu estou falando. O nosso Deus, ele não é ilimitado. Ele não tem limites, ele vai para cima. Sabe aquele crente quando Deus ele faz a promessa, cumpre com a sua palavra? Então, os limites dele, ele não para de trabalhar, ele sempre continua. Aí, para nós prestar muito bem atenção, certo? Não é o mesmo que a sua onipresença, infinitude, aponta mais transgressões de Deus já, que não tem este limite de espaço. A sua onisciência aponta com a sua imanciência de Deus, já que está presente em todos os lugares. Ai, Jesus, isso aqui, meu Deus! Eu amo estudar esse Deus. Esse Deus é terrível. E agora vamos entrar a falar sobre justiça. Os atributos de Deus estão pegando. Eu falei para você, atributos de Deus. O pessoal pensa que estudar qualquer coisa. Não. O que é que vai falar aqui sobre justiça? Eu falei no princípio isso aqui. A justiça está ligada à lei, à moral e à retidão. Deus é reto em relação a si mesmo, em relação à sua criação. Escuta isso aqui, irmãos. É muito sério que eu estou falando para vocês. Então eu falei no princípio, certo? Falei no princípio para vocês que o próprio Deus pecou. Justiça. É a mesma coisa. Você pecou diante dos homens, os homens vão lá e disciplina. Certo? Homens, vou colocar aqui homens. Disciplina. Deus pecou a sua justiça e misericórdia. Certo? Um homem não mata. Certo? Pode matar. Pode, pastor. Pode matar. O que é que vai acontecer aqui nessa parte que eu estou falando para vocês? Além de matar, acaba com a sua vida espiritual.
acaba com você, tenta destruir, tenta matar, tenta arrebentar, tenta acabar. E aí uma coisa que eu vou falar para vocês, ninguém vai suportar, ninguém. O que é que vai acontecer aí que eu estou falando para vocês? Se não tiver suporte, certo? Se não tiver suporte, não tiver espaço, se não tiver a forma, a maneira, o jeito, aí vai acontecer algo sobrenatural. As pessoas, quando peca, é disciplinado sim pelos homens. Deus permite, certo? Isso acontecer às vezes, porque pecam, certo? Pecam, e Deus tem a sua justiça e a graça. Mas as pessoas perguntam isso aqui. Engraçado que Deus pergunta. Vocês perguntam isso aqui, eu acho tão legal. Pastor, aquele que peca, pecou ou peca, se não tiver arrependimento, se não tiver arrependimento, certo? Ele vai ser lançado no fogo, vai ser lançado no fogo. Apocalipse, se eu não fugir da memória, parece que é o 21. Se o camarada não se arrepender do seu pecado, será lançado no fogo. Então, eu vou te falar algo do céu para vocês aqui, que eu estou me arrepiando todo. Vou falar algo do céu para você aqui. A justiça de Deus vem para a nação. Para a nação. A justiça de Deus vem para a nação. Sabe qual é o erro aqui? É que Deus não faz justiça com um, faz justiça com todos. Deus é Deus que faz justiça. E eu vou melhorar para você aqui. A justiça de Deus é como no Salmos 11, verso 7, certo? Aí vai falar em Daniel, vocês conhecem, Daniel 9, verso 7. Aí vai falar Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, 17, verso 31. Isso aqui é a justiça de Deus. Justiça de Deus. Aí muita gente fala, pastor, está pecando. Pastor, está fazendo isso. Deixa pecar. Porque a justiça divina, divina, vai chegar. E quando chegar, aí você vai ver pessoas nos hospitais, pessoas que pensam, certo, de não pecar mais. O que é que vai acontecer? Isso aqui é muito forte. Se vem a justiça divina, aí Paulo fala em Gálatas 6, verso 8. Tudo que planta, semeia. Eu vou repetir. Tudo que planta, semeia. Certo? Se semeou carne, vai colher corrupção e a morte. Se plantou, certo, a vida, longanimidade, bondade, mansidão, vai colher, porque a eternidade, eu falei isso no princípio, irmãos, eternidade, o nosso Deus é um Deus terrível. Então, as pessoas pensam, certo, que Deus esquece. Não esquece mesmo. O nosso Deus, ele não esquece. Liberdade. Isso aqui é forte. Liberdade. Eu queria que alguém estiver na live, compartilhe aí para mim. Eu vou falar agora sobre liberdade. Vocês vão saber o que é liberdade para vocês. Vocês vão saber o que significa liberdade. Vocês vão entender o que significa liberdade. Vocês vão entender o que significa liberdade, certo?
Liberdade. O que significa, pastor? Deus depende das suas criações e da sua criação. Depende das criaturas e das suas criações. Não há qualquer criação que impeça a Deus ou que obrigue a algo. Adão e Eva. Tinha liberdade. Adão e Eva. Liberdade. Eu falei isso aqui na primeira aula, certo? João 8:32. Eu falei isso na primeira aula. Quem lembra aí? Quem lembra na primeira aula pronunciada? Quem lembra na primeira aula? Quem lembra que eu falei isso aí? Quem lembra? Quem lembra aí, diga eu lembro sim. Eu falei isso aí em João 8:32. João 8:32. Quando ele dizia conhecereis, eu vou repetir, conhecereis, eu vou escrever a verdade. Aí diz, a verdade libertará. Vamos lá. Adão tinha liberdade. Ele peca. Adão peca. E quando Adão peca, certo? Quebra a liberdade. Vai ser escravo. É escravo. Quando alguém é escravo, certo? O escravo, ele não tem liberdade. O escravo, ele tem que obedecer o seu senhor. O escravo, ele não tem possibilidade de andar nem para o lado e para o outro. E então, quebra isso aqui, tira o jugo. Isaías capítulo 10, o verso 25, ele diz, alção, despedaça. O jugo. O que é jugo aqui? Jugo é uma pessoa, certo? Vamos colocar um animal aqui, um cavalo. O pessoal nordestino fala de cabrecho. Coloca um cabrecho no cavalo. Quando você puxa para cá, ele vai para o lado direito, para o lado esquerdo. Quando você puxa para o lado direito, ele vai. Por quê? Você controla. Então o diabo ele controlava a humanidade pelo pecado. Adão e Evinha, certo? E o que vai acontecer? Aí Jesus, certo? Jesus é muito inteligente. Eu vou entrar aqui no texto agora com vocês. Jesus muito inteligente. Aí ele vai dizer assim, quer ter liberdade? João 8:32. Conhece a verdade. A verdade libertará. Então Jesus diz algo, conheça a verdade. E a verdade te liberta. Conheça a verdade te liberta. E o que é que vai acontecer aqui que eu estou falando para vocês? Que a liberdade aqui por Jesus Cristo hoje, nós, você vai dar glória agora, nós somos libertos. Ai, Jesus. Nós somos libertos para a glória de Deus Pai. Isso é muito forte, certo? A liberdade hoje está na presença do Senhor adorando, certo? Está na presença do Senhor hoje marchando, é liberdade, porque no tempo da lei ninguém
certo, adorava a Deus. Ou adorava no monte, ou adorava no templo. Aí Jesus diz, lá em João, oh meu filho, João 4, 23 e 24. Deus não procura, Deus está à procura dos adoradores que adorem em espírito e em verdade. Aleluia, meu Deus, eu estou com o corpo arrepiado. Já vamos terminar já a vocês, certo? Já pertinho, falta pouquinho para a gente encerrar a live, mas tá benção demais e o pessoal está pegando. Vamos falar da sua onisciência, a sua onipotência, certo? A sua onipotência. Eu acho que você já ouviu falar desse nome, certo? Onipotência. Deus pode fazer coisas compatíveis com a sua própria natureza, mesmo dando tudo o que ele escolhe fazer ou não, tem um motivo que só ele conheça. A Bíblia reflete de texto que fala a sua onipotência. Gênesis, quem lembra lá, quando ele troca o nome de Sarai para Sara, de Abraão para Abraão. Então ele mostra a sua onipotência. Em o Êxodo, vai falar sobre isso também, no livro do Êxodo 6, o verso 3, certo? Ele vai falar também sobre o próprio Moisés. E lá em Apocalipse 1 e 8, ele vai falar também, certo? Apocalipse, certo? Vai falar sobre isso. 1, verso 8, ele vai falar sobre a sua onipotência. E o que é que fala a sua onipotência? O nosso Deus, certo? A sua onipotência, ele vai falar, tem limitações? Sim, entre áreas. Limitações naturais e limitações autoimpostáveis, certo? E limitações por definições, ok? Essas limitações não podem tomar por Deus imperfeito a sua perfeição, a sua coerência com o fato. Inteligente, perfeita de Deus não permite que se torne, certo, imperfeito no uso da sua onipotência. Mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas. Eu falei isso aqui no princípio para vocês. Meus irmãos, o bicho está pegando e está gostoso demais. A gente vai falar também sobre a sua onipresença. A sua onipresença fala, Deus está em todos os lugares, certo? Onipresença. Aleluia. Significa que Deus está em todos os lugares. O texto classificado da sua onipresença fala lá em Salmos. Quem lê Salmos aqui sabe. Salmos 139, onde que Davi, certo, ele vai falar no versículo 7 ao 10. Ninguém se esconde dele. Ninguém se esconde dele. Sabe aqueles crentes que tentam correr e Deus vai pegar. E as pessoas pensam que Deus é brinquedo? É nada. Deus é Deus ainda que vê os homens. É um Deus que faz justiça. É um Deus que trabalha por causas impossíveis. Então, o Deus que nós servimos é um Deus inabalável. Meu Deus! A sua onipresença, certo, não é o mesmo com parasitas que igualar o universo a Deus. As suas distinções entre Deus e a criação apenas de sua onipotência, a sua presença está em toda parte. Ele não se toma defúgio ou transporte pelo universo, certo? O nosso Deus, ele está em todos os lugares, a sua onipresença. E aqui vamos falar da sua onisciência. Ai, Jesus, quem já ouviu falar da sua onisciência? Isso aqui, ele vai falar, certo, sobre algo que vocês vão gostar, né?
Deus sabe de todas as coisas que todo mundo fala, de modo pleno, sem esforços. Há alguns assuntos que ele não conhece melhor que outro. Ele conhece todo mundo igual. Deus conhece todo mundo igual. Não tem maior, certo? Maior, alto, vou colocar assim, alto, baixo, ok? Baixo. E também gordinho, gordo, certo? Magrinho, é forte, e etc, etc. Não tem preto, não tem branco, não tem roxo, não tem amarelo. Ele trata todos iguais, certo? Não tem ninguém mais usado do que o outro, ele trata todo mundo igual. Então, as suas escrituras também diz nos Salmos 139, certo? Salmo 139, o verso 16, onde que ele vai falar sobre isso aí, a sua onisciência. O fato de saber sobre a onisciência de Deus deve tratar com segurança, conforto e soberanidade. Hebreus vai falar sobre isso. Hebreus, certo? Na carta de Hebreus 4, versículo 13. Amém? Eu já vou encerrar já, certo? Deus pode dar carta de divórcio? Isso aqui é muito forte. A gente vai entrar nesse assunto, irmã Jaqueline. Aí a gente vai entrar nesse assunto. Se Deus uniu, ninguém separa. Eu vou levar depois você na parte original. Sobre a carta de divórcio, onde que Jesus fala em Mateus 19, certo? Mateus 19, ele vai falar sobre aqui a carta dos homens. Porque há uma lei, certo? Lei terra e lei divina. Divina, certo? Se a próprio Romanos vai falar sobre isso, Romanos 14, ele vai falar sobre isso, tanto a lei da terra e tanto a lei divina. Se o homem da terra, ele dá a carta de divórcio, irmã Jaqueline, a mulher, certo? É porque ela não tem desejo, ele não tem, e ela não tem desejo mais, certo, de estar com aquele parceiro. Só que ele quebra a lei divina, a lei de Deus. Por quê? Está conectado com a terra. Então, a conexão aqui dele quebra. E aí, pastor, abandonar a família é pecado? Sim, é pecado. Porque o próprio Jesus diz, é melhor, certo, que aquele que repudiar no seu original fala pessoas, certo, imundas ou impuras, se ajuntar com outra, Deus abomina, abominação, certo? Isso aí é para outra aula que vai esticar sobre isso, sobre divórcio, ok? Vamos entrar agora na sua santidade. Isso aqui, meu irmão, santidade. Santidade de Deus. O que é santidade para vocês? Santidade fala Deus separa, o Deus separado. Deus é separado. Separados. Não se misturar com os impuros, não se misturar com pessoas que vivem em pecado, porque quem anda em santidade, eu vou lhe dar um exemplo de João Batista. Eu preguei uma vez, eu acho que o pastor está conectado aí, o pastor Rogério. Se ele tiver, me dá um sinal, pastor. Me dá um sinal, pastor. Me dá um sinal. Me dá um sinal se o senhor estiver ligado aí, pastor. Vamos falar sobre santidade de Deus agora. O pastor Rogério está vivo. Então, vamos falar de santidade. Quando João, atributos de Deus, santidade. Quando Deus separa alguém, é separado por ele. Deus separa, certo? Por isso que é santidade. Então, João Batista, certo? Foi escolhido por Deus. Por quê? Ele foi separado. Você sabia que lá em Jerusalém,
O comentarista quem fala isso aqui é Hernandes de Nópolis. Ele vai falar sobre isso aqui, que na época de Jesus existia um sistema religioso. Então todo religioso, como Caifás, Anás e outros sacerdotes, se contaminava. E João, certo? Ele cresceu na onde? No deserto. No deserto. 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 No deserto, certo? Não tem produtividade. No deserto é onde que ele se escondia, mas tinha um grupinho chamado de Essênio. Essênio era aquele grupo que existia que guardava a essência, certo? A essência de Deus que eles guardavam. Então, quando ele guardava a essência, eles viviam no deserto. Então, João Batista, ou Iornã no grego, Iornã, o nome dele, ele viveu no deserto. Então, lembra quando ele diz uma voz do que clama no deserto? Então, foi ele, o João, que fala sobre Isaías, certo? Isaías 40, se eu não fugir da memória, versículo 5, ele diz assim: eu sou a voz do que clamas no deserto. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai, chega na Judéia, certo? Perto do Rio Jordão, e começa a gritar: arrependei-vos. Então, quem é separado, ele tem a mensagem separada. Quem é separado, ele tem o conteúdo separado. Quem é separado é o modelo de Deus. Isso aqui vai doer, irmãos. Eu estou falando para vocês que a live está pegando. Isso aqui, santidade, certo? Santidade é um modelo de Deus. Quem anda na santidade, no modelo de Deus, 1 de Pedro 1, verso de número 9, se eu não fugir da memória. Ele vai falar sobre isso. Seja santo, que eu vos chamei. Seja santo da maneira aqui. 1 de Pedro 1,15, certo? E 16. Seja santo, aquele que vos chamou, seja santo da maneira de viver. Então, Deus chama para santidade, certo? Deus chama para santidade, mas as pessoas não querem hoje santidade. Ela prefere o pecado. O pecado desgraçado, pecado. Então Deus, ele quer isso. No Antigo Testamento ele queria a santidade com o povo, mas o povo desobedecia. E a santidade de Deus se torna necessidade, afastamento entre os pecadores. Aí vai entrar agora nos Salmos, certo? Salmos 1 e o verso 1, quando o próprio Davi diz: não sentar na roda dos carnecedores. Bem-aventurado o homem, certo? Que não senta na roda dos carnecedores. Ele vai falar sobre essa questão aqui. Santidade é coisa separada. Deus não se mistura com porcos, certo? Deus é santo e continua sendo santo. Aleluia. Meu Deus, é muito forte. Simplicidade, certo? Isso aqui, simplicidade. O que é isso, pastor? Simplicidade. Eu vou falar para vocês. Significa que Deus não é um composto, nem partes que escolhe pessoas, certo? O nosso Deus, o nosso Criador, ele é diferente. Por quê? Vou falar para vocês aqui. A sua simplicidade, ela está assim relacionada à sua existência. Deus não é ao contrário das doutrinas de trindade, apenas é um triuno
Deus não é composto de muitas partes ou substanciar. Certo? O aspecto de simplicidade. Deus é espírito. Tem gente dizendo que Deus não é espírito. Comente aí se você já ouviu isso aqui. Deus não é espírito. Eu quero saber aqui se você dá um sinal para mim aí. Eu quero saber se Deus... se você ouviu falar que Deus não é espírito, alguma coisa está errada nesse infeliz. Tem gente dizendo que Deus não é espírito. Você está ouvindo aí, vaza? Deus não é espírito. Tem gente dizendo que Deus não é espírito. E Deus é espírito. Deus é espírito. Eu falei aqui em João 4, verso 24. Certo? Falei que Deus é espírito. Que procura adoradores que adorem espírito em verdade. E sabe qual é o erro das pessoas hoje? Ela procura saber se Deus é realmente espírito. Eu nunca vi, certo? Deus não é espírito, Deus é espírito. Olha eu levando no texto bíblico. Deus é espírito. Se Deus não é espírito, você também não é espírito, não é? Você é carne, certo? Então o que é que acontece isso aqui? Acontece que o próprio Jesus, de espírito, Jesus não foi lá no ventre de Maria e não se formou como carne, certo? Mas Deus homem, sempre foi espírito. Jesus sempre foi espírito. 100% Deus, 100% carne. Então, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. E vou falar algo seríssimo. Isso nos garante que Deus sempre será espírito, capacitado a adorá-lo em espírito. Isto não é de maneira materiais, certo? Se Deus é espírito. Quem Ele capacita é o Espírito Santo. Quem Ele enche é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Não é a sua carne, não é o seu jeito, não é a sua aparência. Não sei se você veste, bota maquiagem no rosto. Não. Quem muda você é o Espírito Santo. Aleluia. É muito forte isso aqui, certo? E as pessoas pensam. Vamos falar sobre soberania. Soberania. Certo? Soberania. O que é soberania? Significa, em primeiro lugar, que Deus é supremo do universo. Em lugares que Ele é o poder supremo do universo. Só Ele que tem o poder. Só Ele que tem o poder. Só Ele que tem o poder. Só Ele, mais ninguém. O poder do homem é poder judiciário. O poder do homem é poder executivo. O poder do homem é poder legislativos, certo? São esses poderes que eles ocultam aqui na terra, mas o poder de Deus não. Então ele mostra esse poder aqui para Isaías. Isaías, capítulo de número 6, o verso do 1 ao 8. Aí ele diz assim: no ano que morreu o rei Isaías estava sentado no alto sublime trono, e de repente ele vê duas asas cobriu seu rosto, duas asas cobriu seus pés e duas voavam. Aí um clamava um dos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o sombrar das portas começaram. Aí ele vai falar sobre o poder de Deus, a soberania de Deus. Soberania de Deus é fundamental. Meu Deus do céu. Se é soberania de Deus, o que é que acontece? O nosso Deus, ele tem todo o poder do céu e da terra, do céu e da terra, do céu e da terra, do céu e da terra. Então, o que acontece? Deus exerce o poder total de todas as coisas, mesmo que possa escolher e deixar que tudo aconteça, seguindo as leis naturais e que Ele estabeleceu. Então, é o próprio Deus que Ele mesmo quebra a lei, certo? Quebra a lei, isso aqui é terrível. Quebra a lei e Ele mesmo restaura a lei, quer nem saber, restaura a lei, certo? É Ele que faz tudo isso aqui, através de quem? Soberania de
Deus. Aleluia. Isso aqui é terrível, irmãos. Isso aqui fala de um pouco lá em direitos, certo? Quem estuda direito sabe isso aqui. Então, o que é que vai acontecer isso aqui? A Bíblia revela que Deus tem um plano parente e tudo está sob controle dele. Mesmo o mal, ainda o Senhor não se desenvolve com ele, e que sempre o principal objetivo é louvar, dar glória a ele. Algum problema se levantação, a soberania de Deus anula a responsabilidade do homem, porque a soberania de Deus permite a existência do mal. Ok? Aqui o bicho pega. E os nossos olhos estão em questões, são ao contrário. Mas essa visão é parente de modo misterioso a nós. Soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Vice-versa. Quando o pecado um dia iria punir, mas por agora, de alguns modos, faz parte do plano de Deus. Caso contrário, não seria soberano, sendo que o Senhor não pode criou. Caso ao contrário, não seria santo. É isso aí que eu estou falando para vocês. Falar sobre a unidade de Cristo. Unidade de Cristo. Unidade de Cristo. Unidade, certo? De Cristo. A unidade significa que só existe um, que é Deus invisível, invisível, certo? A unidade qualquer for, especial, e mesmo trazendo claras revelações da Trindade, afirmada a unidade de Deus. Isso aqui é fundamental, é 3 em um só, 3 em um só, Pai, certo? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Espírito Santo. Aí forma a Trindade, os três. Primeiro João, certo? 5, verso 7. Vai falar sobre isso. É Trindade, unidade, união. Então, nunca vão separar. Sempre trabalham junto. Sempre trabalham junto. Sempre trabalham junto. A última para a gente encerrar, certo? A última para a gente encerrar sobre os atributos de Deus, ok? Sobre os atributos de Deus. Sobre os atributos de Deus, ok? A verdade. Verdade. Aqui o bicho pega agora. Verdade. Aleluia. Verdade. A verdade aqui, ela vem aparecer. A verdade aqui, ela vai chegar. E como a verdade chega, pastor? Vou lhe falar. O que diz que Deus é carente consigo mesmo? Que Ele é tudo que deveria ser. Que Ele se revelou como realmente é e é sua revelação total. Deus é o único, Deus verdadeiro. João vai falar sobre isso. João, certo? 17, o versículo de número 3. Ele vai falar que Ele é a verdade, certo? É Ele que é a verdade. Só Ele que existe. E porquanto não permite mentiras, ok? E sempre confiável. Deus não pode fazer nada que traga contraídas suas próprias naturezas. E não é possível que quebre as suas palavras ou que não cumpra as suas promessas. Vai falar lá em 2 Timóteo, certo? 2 Timóteo, ok? No seu capítulo 2, o verso 13. Vai falar sobre isso aqui que eu estou falando. A verdade. A verdade, ela tem que ser transparente. A verdade, ela tem que ser de acordo com o que vai falar. A verdade é onde que Jesus pregou falando sobre o reino de seu Pai.
e até hoje o evangelho espalha. Vou finalizar agora, certo? E vamos falar na próxima aula, na próxima segunda-feira. Vai falar sobre o que, pastor? Na próxima segunda? Os nomes, certo? Os nomes de Deus no hebraico. Vai ser forte isso aqui. Vai aprender a falar um pouquinho. Os nomes de Deus no hebraico. Vamos falar de Elohim, Yahvé, certo? Vamos falar da Adonai, do Tel, do Senhor que é o Kyros, certo? Vamos falar de acordo mestre e pai. Meu Deus, vai tremer isso aqui. É uma aula que vocês não podem perder. Não pode perder, certo? Você é o nosso convidado especial. Gente, eu vou encerrar por aqui, certo? Eu agradeço a vida de todos vocês, certo? Que participou desta aula. Que pena que as pessoas não ficam numa live dessa para aprender, porque conhecimento é fundamental. Quer conhecer a Deus? Conheça estudando e aprendendo. Aprendendo e estudando. Se o estudante, certo, não aprender o que Deus faz na vida dele, ele não é apto também para ensinar. Jesus ensinou seus discípulos, certo? 3 anos e meio. Jesus ensinou seus discípulos 3 anos e meio. O que é que os discípulos falou? Sentiu saudade. Mas quando você vê em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a pregar o Evangelho. O Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que restaura, o Evangelho que purifica. Vocês, na próxima semana, o nosso convidado especial, certo? Convide mais um, convide mais 2, convide mais 3, convide mais 4 e vamos para cima. Quinta-feira teremos outra aula de psicologia mental. Vamos falar um pouco sobre a depressão, vai ser muito forte. E você é o nosso convidado especial, certo? Galera, eu estou indo lá, fui. Que Deus abençoe vocês. Tem um canal no YouTube, certo? Tem um canal no YouTube. Se vocês quiserem entrar no canal, compartilhar, vai ser uma bênção do céu. Estou indo lá, fui. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor.